Olá, inicia agora o programa Código de Honra, programa este em parceria do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje está conosco o desembargador Sérgio Ribas, que é da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Como vai, desembargador? Tudo bem com o senhor? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e transmito o mesmo aos telespectadores. Vamos falar um pouco hoje sobre o juizado do torcedor. Olha que tema interessante. Me conte, desembargador, quando e onde surgiu o juizado do torcedor? O juizado do torcedor ele tinha um caráter informal que desde 2005 o desembargador Miguel Marques e Silva, em trabalho com a Federação Paulista de Futebol, vinha desenvolvendo através de um convênio, que era da época do desembargador Celso Limonge, um trabalho de segurança nos estádios de futebol. E como foi muito proveitoso esse contato, o Tribunal de Justiça houve por bem, no ano de 2010, criar o anexo do juizado do torcedor, que ele era então ligado ao GCRIM. Então, depois houve uma ampliação e hoje em dia o juizado especial do torcedor, ele guarda relação quer com o cível, o criminal e assuntos ligados aos menores também. Tá, então o foco desse juizado seria? O foco do juizado seria os crimes de menor potencial ofensivo que ocorrem durante o trajeto para os estádios de futebol e o entorno, né? E dentro dos estádios também. E o foco de atuação desses juizados, ele se restringe à área criminal ou também à área civil e os direitos do torcedor? Ele preponderantemente, nos estádios de futebol, guarda relação com as infrações penais. Mas também há uma abrangência envolvendo questões no âmbito civil e da infância e juventude também, que estejam relacionados aos fatos dispostos no provimento do tribunal que criou o anexo do juizado torcedor. Quais são os crimes que mais são cuidados no juizado especial? Nós, preponderantemente, guardamos atenção com porte de entorpecentes, ingestão de bebida alcoólica, desacato e também ocorre briga, lesões corporais, né, entre os torcedores e fora dos estádios ocorre o cambismo. Então a gente faz um trabalho também relacionado a evitar que terceiros locupletem-se com a venda dos ingressos. Tá, então a pessoa comete um determinado delito ali próximo ao estádio, relativo ao jogo de futebol, eles são levados para o juizado lá decide o que vai ser feito com essas pessoas, é Sim. isso? Quando da criação do provimento, que também está adstrito ao que dispõe o Estatuto do Torcedor, havia uma disposição legal que o atendimento seria no entorno, no raio de 5.000 metros, a atuação do juizado do torcedor. Foi feita uma modificação e a abrangência agora é ampla. Toda a cidade. Então, qualquer crime que ocorra relacionado ao desenvolvimento da partida é direcionado
para o juizado do torcedor. Então, no estádio de futebol é montado todo um aparato para ser solucionado o incidente. Então, nós temos a atuação de delegacia de polícia, Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Então, tudo é célere, né? É concentrado e lá já sai uma decisão para com o infrator. E como funciona o juizado? O juizado ele é montado nos estádios de futebol aqui em São Paulo, onde estejam ocorrendo clássicos, né, envolvendo os times de ponta de São Paulo, ou quando houver alguma partida de alto risco, independente da conotação que é dada ao time de futebol. Se houver a necessidade da instalação do juizado do torcedor, quer a Polícia Militar, quer a Federação Paulista de Futebol, ou mesmo o juizado do torcedor, há um contato, né, entre os vários órgãos do Estado, e nós verificamos a necessidade da instalação do juizado do torcedor. Então, quando temos o juizado do torcedor dentro de um estádio de futebol, que tem um juiz dentro do juizado, certo? Certo. Quando um determinado delito ocorre e as pessoas são levadas para o juizado, o juiz profere a decisão lá na hora? O juizado do torcedor, ele guarda relação, como eu havia dito, com os crimes de menor potencial ofensivo, né? Aqueles apenados até 2 anos. O infrator, ele é levado para conversar com o defensor público, depois ele é colocado na sala de audiência, onde estarão o seu defensor, o promotor de justiça e o juiz. E lá é feita uma audiência prévia e buscada a conciliação no juizado do torcedor. E, felizmente, essas audiências têm sido muito frutíferas. Os torcedores têm aceitado as propostas do Ministério Público. Caso ele não queira aceitar a proposta, é encaminhado o termo para o juizado criminal e lá o promotor de justiça oferece a denúncia. E aí faz a tramitação do processo de forma normal. Entendi. E esse juizado, ele também cuida de casos de violência grave dos estádios de futebol? Não, só casos até 2 anos de punição. Quando o sujeito ele é detido e encaminhado para o juizado, lá é feita uma averiguação prévia junto à Polícia Militar e à Delegacia de Polícia, verificar se ele tem maus antecedentes e o grau do delito que ele cometeu. Se não for adstrito ao Estatuto do Torcedor, a infração, o sujeito é encaminhado para o distrito policial. Perfeito. E o senhor acha que o fato de existir esse juizado inibe um pouco a atuação dos vândalos? Inibe, porque o futebol é uma paixão. Ali ele faz transferência
de todo o emocional. Então, ele vai buscar no futebol amparo para tristezas que ele tenha em outros campos da vida. Então, é uma troca que ele quer. Como ele ama o time, ele dedica todo o seu carinho para sábado, domingo, deixar a sua família, o seu trabalho e ir torcer para o time de coração, ele quer o retorno. Então essa paixão faz com que ele respeite o time para estar sempre com ele. Então eu quero dizer com isso que a maior punição para uma torcida, para um torcedor fanático, é abster-se de frequentar os jogos do seu time. Então, é público, é de conhecimento que normalmente a punição, digamos assim, para o infrator é afastar-se do jogo do seu time por 10 partidas. Então, isso para ele é uma pena muito severa, mais do que econômica. Então, isso é divulgado, né? Os presidentes das torcidas organizadas estão em contato com o batalhão de choque, o 2º Batalhão de Choque, com a Federação Paulista de Futebol. O juizado do torcedor tem relacionamento de conversa, de contato com eles para estar explicando o que vai acontecer se o torcedor for enquadrado, né? Então, isso faz com que o nosso trabalho seja divulgado entre todas as torcidas organizadas e minora o ímpeto de agressividade, de emoção, né? Justamente pelo resultado negativo que esse desencadeamento pode ocasionar. Excelente, né? É um excelente resultado. Nós temos tido, desde da instalação do juizado do torcedor nos estádios de futebol, uma minoração da ação das torcidas. E desde quando surgiram esses juizados? A partir de quando? Olha, o juizado, como eu disse, nós começamos com uma instalação em 2005. E aí, em 2010, foi criado um provimento pelo Tribunal de Justiça para instalação dos anexos, do anexo do juizado torcedor em todos os estádios de futebol, onde houver necessidade de uma segurança. Perfeito. Eu queria aproveitar a presença do senhor na nossa entrevista e conversar também um pouco sobre carreira, tá? O nosso programa tem audiência para alunos de direito e o senhor sabe que a maior parte dos alunos de direito sonha em ser juiz, né? E o senhor é desembargador. Eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouco sobre carreira, como foi a sua carreira, se o senhor puder, e o que o senhor poderia dar de conselho para os alunos que hoje fazem essa tentativa de passar no concurso para a magistratura. Bom, eu tenho uma particularidade que é a minha ligação com a carreira desde o meu nascimento. Eu sou filho de promotor de justiça. E meu pai, ele sempre teve a aspiração de levar os filhos para a carreira jurídica. E desde pequeno, eu ia com ele aos fóruns das comarcas onde ele labutava. E entrava nas diversas salas, né, para ele mostrar
Aqui trabalha o juiz, aqui trabalha o promotor, aqui é a sala do advogado. E o local que mais me sensibilizava era o tribunal do júri. Aquelas cadeiras, e eu via uma em especial, que era aquela mais alta. E eu perguntava para o meu pai sobre a distribuição das pessoas ali. E ele dizia que naquela cadeira mais alta sentava-se o juiz de direito. E eu, desde os meus 8 anos de idade, coloquei na cabeça que um dia eu iria sentar naquela cadeira. Tem muito assim de aspiração, vocação, tem que ser obstinado. Você deixa muitas coisas de lado para o momento em que vai dedicar-se ao estudo para passar no concurso de ingresso à magistratura. Então, a família fica em segundo plano, o seu trabalho se perde um pouco de dedicação, porque você tem outro interesse preponderante, que é o ingresso na carreira. A sua vida emocional também é relegada a um plano inferior, você não dá a mesma atenção para a mulher, para os filhos, né? Os amigos. Enquanto magistrado? Enquanto magistrado, você tem a satisfação de ter galgado o momento profissional da sua realização. Então, se você conseguiu o que almejava, tem que dar relevância para o sacrifício que você fez. Então, voltando, né? Você tem que ser obstinado, tem que ser dedicado e tem que sentir-se realizado fazendo aquilo que sempre quis. Uma vez eu estava entrevistando aqui nesse nosso mesmo programa o desembargador Nalini, e ele me fala que na carreira você acaba servindo as pessoas, né? Então você passa a sua vida servindo as pessoas. O senhor acha que é essa a função de um juiz? O desembargador Nalini e eu temos uma história de vida muito interessante. Porque quando o desembargador Nalini era promotor de justiça, ele trabalhava na equipe antirroubos. E um dos coordenadores dessa equipe era meu pai. Então, desde muito tempo, eu e o desembargador Nalini temos contato. Quando o desembargador Nalini veio para o Poder Judiciário, trabalhou na Vara de Registros Públicos, na qual eu era escrevente dele. Então, é uma pessoa que serve como estímulo de vida e exemplo. Serviço. Você desenvolve um trabalho em que toda a sociedade está atenta ao resultado profissional que você vai dar e a sua presença pessoal, porque nas comarcas menores, a pessoa do juiz de direito é um exemplo. Então, você serve de paradigma. Então, quanto mais você puder ser prestador de serviço edificante para a sociedade, você está respondendo ao que as pessoas esperam do seu comportamento pessoal e profissional.
Bom, eu lhe agradeço muito a participação no programa Código de Honra e se o senhor tiver mais alguma consideração a fazer, o senhor fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma colocação para as torcidas organizadas, né? Primeiro, falar que o respeito que existe entre o nosso trabalho e os anseios dos torcedores tem sido respeitável. Respeitável. Porque, como eu disse, a violência ela tem minorado. Porque hoje em dia, independente de nós estarmos em vários clássicos, tendo a presença de uma única torcida, existe a conscientização da possibilidade de, com amor, com carinho, com identificação, ir ao estádio de futebol para torcer, não para degladiar. Então, eu posso, hoje em dia, levar minha família ao estádio. Isso está sendo muito benéfico e está engrandecendo o relacionamento entre juizado de torcedor e torcidas. E quero que isto só aumente e traga frutos positivos. Bom, eu agradeço novamente a participação do senhor no nosso programa e encerramos aqui o programa Código de Honra de hoje.